17h50, faltando 10 minutinhos para as 6 da tarde, e você está acompanhando a programação especial nessa terça-feira, dia 22, programação especial da FEMA FM, que está aí dando cobertura completa ao seminário de educação que a Fundação Educacional Machado de Assis promove nesta terça-feira, dia 22. E durante todo o dia estivemos aqui ouvindo os palestrantes, assim que saíram do palco do Centro Cívico, vieram até os estúdios para conversar com os ouvintes e dessa forma a gente ampliar conhecimento, né, para o público que está nos acompanhando, ouvindo em casa. Inclusive, um grande abraço para os colegas todos que liberaram então a programação para que a Rádio FEMA hoje tivesse esse espaço especial. E agora estamos recebendo quem está nos assistindo aí, está vendo os nossos convidados, porque o seminário em andamento agora terminou um painel que foi então todo ele coordenado, né, mediado pela psicóloga Juliane Copo, ela que coordena o curso de psicologia aqui da FEMA e que conduziu os trabalhos lá para que os nossos convidados pudessem conversar, bater papo e responder perguntas também, né? Então, quero registrar aqui com muita alegria a participação do Luiz Bastos, ele que é fonoaudiólogo, especialista em linguagem e que tem um trabalho muito bacana em Santa Rosa, é um nome de referência já, ele que não é santarrosense, mas que já marcou o seu nome na nossa história aqui. E o povo aqui é acolhedor, tanto é acolhedor que prepara o santarrosense, inclusive, para o mundo, né? Por aqui, então, Sandra Regina Simon, que está de volta à terrinha como convidada, né? Ela que é psicopedagoga, especialista em educação, e vieram então hoje no Centro Cívico, aliás, um palco especial de grandes acontecimentos que é o Centro Cívico, né? Para conversar sobre educação. Bom dia, Sandra, prazer em revê-la depois de muito tempo. Olá, tudo bem, Claudilmir, aos colegas de mesa e aos ouvintes da Rádio FEMA, sempre bem ouvida aí na região, né? É um prazer e um carinho muito grande com a FEMA em retornar à casa, né, e para um evento desse porte. O que hoje a gente fez, mobilizando assim esses quase 1.000 educadores, né, profissionais presentes no evento, é com um olhar e uma sensibilidade de inspirar essas pessoas em relação ao conhecimento, em relação às práticas pedagógicas que tem nos seus ambientes de trabalho, seja sala de aula ou algum setor educacional, enfim, para que aprimorem essas práticas e levem um pouquinho da nossa paixão pela educação, da nossa paixão pelo ser humano, em transformar vidas e fazer a diferença na vida de cada estudante. Aliás, essa paixão pelo ser humano é uma coisa que move, né? E que tem que estar bem presente nos dias atuais. A gente olhar e amar o outro para o sentido de que a gente vai ver que uma sociedade que está em plena transformação possa ter esse sentimento bem presente, né? Isso faz parte, Sorriso, da minha vida profissional. Eu estou com 31 anos de escola. E tem 3 coisas assim que na minha vida toda eu esteve, né, está comigo. A empatia, porque a gente trabalha com seres humanos, né, diferentes faixas etárias, seja o professor, seja o aluno, enfim, então eu preciso ter empatia com o outro. A questão do conhecimento, que é nosso dever, todo profissional, não só da educação, mas assim, de buscar justamente o conhecimento que vai aprimorar, que vai melhorar a nossa prática. E uma pergunta que eu sempre faço é assim: e se fosse comigo? Né? Então, e se fosse com você? E, tendo esse tripé assim, muito presente na minha vida profissional no decorrer desses anos, e que me move assim, realmente pela educação, e olha só, eu iniciei a minha vida profissional na linha federação. Era uma turma de classe multisseriada, eu atendia do 1º ao 5º ano, ia todos os dias de carro, são 23 quilômetros de ida, de volta, né? E passei assim por vários, sempre, né, em escolas, na direção, professor do educação infantil até a pós-graduação. Hoje eu estou numa direção de um colégio internacional. Então são práticas e experiências de vida que também ajudam assim no dia a dia a gente ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Por mais que a gente tenha tanta experiência, mas a cada dia estamos aprendendo,
Com o Luiz hoje eu aprendi, né, muito, com a Juliana também, com os outros profissionais do evento. Então, a aprendizagem, ela faz parte do nosso dia a dia, independente da profissão. Basta a gente querer aprender, mover isso, né? Ter um significado relevante na nossa vida e inspirar outras pessoas para isso também. Então, esse foi um dos nossos objetivos em participar hoje e semear um pouquinho disso, né, com o público. E esse é o grande diferencial do seminário, que é o conhecimento de cada um é multiplicador, porque vocês vão semeando e jogando aos demais. Aliás, uma plateia formada por educadores, né, que estão aí ainda e essa prova viva de que na caminhada somos eternos aprendizes, temos muito o que aprender ainda, inclusive com o outro, com aquele que está bem próximo da gente, e por mais especial que seja ou simples a sua atividade, a gente está aprendendo nessa troca, né? E também recebendo aqui com alegria nos microfones da FEMA o Luiz, o tio Luiz, né? Agora há pouquinho, então, a Juliana me lembrou assim, é o tio Luiz que está aqui, e eu vou tratá-lo assim nesse momento, tio Luiz Bastos, e que prazer. E aí, então, a importância, né, de ter esse olhar fraternal, carinhoso para com as pessoas, mas também para o educador, para mostrar para ele que é preciso aprender mais para olhar essa sociedade e essa sociedade em transformação. Olha, eu estou muito contente em estar nesse espaço, né, de conhecimento, de trocas. Que alegria poder compartilhar ainda mais com as pessoas que não estão, né, no seminário um pouquinho de como foi a nossa contribuição. Então, eu quero primeiramente agradecer por essa oportunidade, né, de plantar sementinhas. É isso que a gente estava falando. O nosso principal intuito hoje, né, e do evento como um todo, a Ju pode com certeza falar mais sobre isso, que ela tem muita propriedade e que participou dessa organização, foi plantar sementinhas para que as mais de 900 pessoas que estiveram ali, que estão ali ainda aprendendo, possam transformar e impactar verdadeiramente vidas, né? Independente da sua área, independente do seu trabalho, independente se é clínico, independente se é educacional. Então, o que a gente trouxe com a nossa fala era principalmente o fato de que quando nós temos grupos e profissionais aliados em prol de um objetivo, o nosso paciente, o aluno, ele tende a ganhar muito com isso, né? Quando eu vou dar as minhas devolutivas, eu comento muito sobre uma tríade que precisa acontecer, que é a família no topo, né? Lado direito, clínica, e lado esquerdo, escola. Se a gente não tem essa tríade em equilíbrio, a nossa criança, o nosso adolescente, ele não desenvolve. Então, a ideia de trazer profissionais que vão além da educação para o palco do seminário, com certeza foi muito significativa, porque a gente teve médicos que abordaram sobre as questões, né, do transtorno neurodesenvolvimento, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós tivemos também profissionais que falaram sobre posicionamento, sobre uma comunicação mais assertiva. Nós tivemos profissionais clínicos, nós tivemos profissionais de educação como a Sandra, que é um exemplo que eu adorei conhecer, que eu já disse para ela que eu vou para Foz passear, tomar um café com ela, conversar, porque eu tenho muito a aprender com essa mulher. Em poucos minutos ali eu já mudei a minha visão sobre muitos aspectos, inclusive de uma visão muito aprimorada para o neurobiológico que ela trouxe ali no início da fala dela. Isso me chamou muita atenção, esse caminho que ela percorreu. Então eu tenho certeza que hoje foi um dia transformador para a cidade em que a gente vive, para a cidade que eu tenho no meu coração. Não sou santarrosense, estou quase lá, depois dos 10 anos eu já vou me considerar. Mas eu tenho certeza que foi um momento de muita evolução e de muito conhecimento para quem esteve presente. Bacana. Sandra, aliás, Juliana, pode puxar o microfone aí. Essa ideia do seminário, então, quando vocês colocam num painel saúde e educação presente, ela tem tudo a ver, né? Porque na sala de aula, muitas vezes, eu lembro lá de um passado não tão distante, o fato de que muitas vezes foi na sala de aula, foi com o professor, que uma família descobre que o seu filho, que aquele aluno tem um probleminha que tem conserto, desculpa usar o termo conserto, né? Mas tipo assim, que tem a solução, né? Mas foi o professor com seu olhar fraternal, carinhoso, que ele notou a dificuldade no aprendizado e que leva para a família.
E muitas delas, inclusive, aqui é a área do tio, que é a questão que é a fono, né? E lá na fala, na conversa, na escuta, né? E muitas vezes na visão também, né? Que se percebeu esses problemas foi na sala de aula. E vocês reúnem, então, essas duas temáticas para fazer com que o próprio Lucas disse, né? Faltando mais uma peça ali, mas que está junto, que é a família, né? Isso, então boa tarde, quase boa noite a todos, né, que nos escutam. A ideia de unir educação e saúde é justamente porque não existe mais como separar, né? Quando nós falamos do ambiente escolar, quando nós falamos de aprendizagem, toda aprendizagem requer saúde, né? Requer uma condição, né, adequada para aprender, seja ela biológica, de neurodesenvolvimento, né, seja ela uma questão ambiental, seja ela uma condição, né, de motivação, enfim, não importa o fator. Então, falar de educação é falar de saúde. E o ambiente escolar hoje é um ambiente no qual a gente subjetiva crianças, a gente desenvolve crianças e grande parte do tempo da vida dessa criança ela passa dentro da escola. Então, não existe mais a possibilidade da escola se fechar entre os profissionais da educação e não trabalhar na interlocução com os outros saberes, como a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a psicologia, a medicina, né? Agora mesmo nós temos um psiquiatra, né, falando. Então, todas as especialidades hoje, elas vêm para somar no processo educativo, colaborando com esse processo, em primeiro lugar, de compreensão desses atores, né, da educação em relação ao desenvolvimento, em relação aos processos, e ao mesmo tempo de poder ajudar no processo de intervenção. A escola não pode mais estar sozinha, né? Isso é uma mudança. É uma mudança porque esses sujeitos mudaram, né? Como a gente está enxergando as dificuldades de aprendizagem mudou, como nós estamos conseguindo verificar de forma mais precoce os transtornos também mudou. Então, como que a escola não vai se abrir para isso? Então, esse painel vem para trazer uma realidade e para também ajudar as pessoas a refletirem sobre o quanto isso soma, né? E não retira. Ninguém vai perder lugar. Ninguém está deixando de ser importante naquele processo. É uma tríade sempre. Entendo que é assim. Então, se a gente continuar trabalhando com esse viés e fomentar isso, né, nesse painel hoje, acho que a gente já ganhou. Com certeza. Aliás, Sandra, você, nessa experiência junto às escolas, né? Até eu sempre faço assim há um bom tempo atrás, porque eu não consigo medir esse tempo, né? Porque para mim foi ontem, né? A gente que é jovem, mais tempo, a gente percebe isso que foi esses dias, né? E às vezes faz muito tempo. Sandra, nessa questão aí, você percebe, você percebeu as mudanças, mas você também testemunhou algumas coisas que aconteciam. E eu questionei a convidada minutos atrás, que passou por aqui, sobre esse cenário. Lembra do fato de que, numa simbologia, vou ilustrar, de que os pais iam até o portão da escola tão somente e dizia para os professores, em outras palavras, toma que o filho é teu. E daí era com a escola, a questão da educação. Eu vou depois buscar essa criança e daí em casa a educação a minha forma de educar, de ensinar, de botar nos trilhos, o meu filho é do meu jeito, a escola faça a sua parte. Era assim, isso precisou os pais perceber que tinha que ser diferente. Sim. Entrar a porta dentro e viver a escola, o cotidiano da escola, se sentir pertencente àquilo ali. Pertencente. E isso, historicamente, né, a gente acompanhando assim a evolução da educação, nós já melhoramos muito e vamos melhorar ainda mais, né? Como a gente está falando agora, saúde e educação não tem como estar separado. E a gente precisa de uma rede de apoio hoje na educação, né? E o que nós hoje trabalhamos e precisamos aperfeiçoar é essa parceria família-escola. Porque, como você disse, e assim, 99% dos casos de dificuldades de aprendizagem são detectados pelo professor na escola.
O pai e a mãe, eles têm um papel diferente, e é de superproteção, e não, é assim mesmo, é um olhar diferente para aquele filho. E quando a gente começa a trabalhar na escola, as questões cognitivas, socioemocionais, socialização, né, relacionamentos, a gente tem uma percepção, uma visão e conhecimento diferente dos pais. Os pais, às vezes, não têm esse conhecimento que na escola nós temos. Então, a escola contribui muito para isso. Hoje se fala e tem que ter essa prática, toda escola, seja ela pública ou privada, é de parceria. É a família presente dentro da escola, a escola promover momentos de escuta dessas famílias, ou é uma reunião, ou é uma formação, ou é um evento, enfim, para que os pais sintam-se parte desse ambiente escolar. E é nessa parceria, nessa rede de apoio com os profissionais da saúde, que nós vamos começar a perceber as mudanças, as evoluções, as coisas boas, né, que passarão a vir a acontecer quando se trata de aprendizagem, de envolvimento e comprometimento com com essa nossa criança ou adolescente. Essa sociedade em transformação, o professor, o educador está conseguindo acompanhar, está sentindo dificuldades, porque as famílias estão mudadas, estão diferentes, no contexto todo, né? Na concepção de família, na forma de ela ser esse núcleo familiar de proteção, de acolhimento, de amor presente, tudo isso está diferente nos dias atuais. O professor está conseguindo acompanhar isso? Nós temos muitas oportunidades para acompanhar, para estudar e para buscar essas informações que a gente precisa, tá? Nós temos muitas oportunidades. Volto a um pouquinho daquilo que eu falei antes. Depende mais do meu comprometimento, da minha vontade, da minha empatia em dar sequência e continuidade a isso. Isso serve para as famílias como para o educador. O educador sozinho, ele não consegue resolver todas essas questões, né, de distúrbios de aprendizagem, e precisa essa rede de apoio. Então, o professor não é culpado disso. Ele é um ator desse processo, junto com a família, com os especialistas, e que vai auxiliar muito na caminhada dessa criança. Então, é parceria, sim. Temos acesso à informação, ao conhecimento, ao estudo, às formações, né? Olha o brilhante dia que se teve hoje, né? De conhecimento e aprendizado. E então, assim, é muito também. Isso não é só na educação, né, Claudimiro? Porque isso qualquer profissional, ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar buscando, né, o que tem de novo no mercado hoje, porque ou vai ficar obsoleto, né, vai ficar fora de mercado, ou ele vai começar a entrar em atrito, né, com as pessoas à sua volta ou outros profissionais, porque realmente não está dando conta disso. Então, essa parceria é imprescindível e nós temos, sim, hoje muitos recursos para isso. É muito mais da iniciativa de cada um, da busca, de participar dessas oportunidades como foi a de hoje, para realmente se fortalecer nisso tudo. Bom, doutor Luiz, o desenvolvimento infantil, onde é que estão os desafios da família em relação a esses processos novos que vem aí, a forma de ser, de agir? Os pais estão com dificuldades de acompanhar, até por causa de uma agenda cheia de compromissos, de correr atrás. Talvez, claro, eles precisam saber que tem que tomar rédeas, segurar as pontas ali e assumir, né, claro, esse comando. Mas as famílias estão com dificuldades de acompanhar esse desenvolvimento infantil e que depois vai ter esse efeito lá na sala de aula. Eu atendo tanto no serviço, né, público, porque eu também trabalho na PAI aqui em Santa Rosa. Eu dedico algumas horas da minha semana para os atendimentos ali no espaço, e também atendo no setor privado, que é daí o meu centro de desenvolvimento infantil, com profissionais de diferentes áreas, de diferentes formações, né? E qual que é a minha visão sobre isso? Acompanhar de uma forma muito integral é muito raro, porque a gente precisa pensar que essa família precisa trabalhar, né? Então a gente precisa pensar também em se colocar no lugar de que alguém precisa lutar pelo sustento daquela casa, né? Alguém precisa ir atrás do pão de cada dia. Então eu tenho uma mentalidade muito clara e objetiva quanto a isso, de que eu não posso exigir como profissional que eu tenha uma família 100% presente, mas o meu papel
como fonoaudiólogo que trabalha com desenvolvimento infantil, é tentar, da forma que essa família conseguir, fazer com que ela participe ativamente do processo. E aí, como eu faço isso? Treinando as famílias no momento em que elas conseguem, levando esses pais, essas mães, sobretudo, para dentro do consultório, né, tornando ali um ambiente estimulante, que elas saibam e que eles saibam fazer e seguir o mesmo caminho que eu estou trilhando com os filhos dentro do consultório. Então a gente vê sim muita limitação em relação a essa presença, mas eu também entendo o lado da família, né? E eu me coloco também no lugar. Então, às vezes, quando não vai, por exemplo, um pai, uma mãe, vai uma avó, vai um tio, vai uma tia, vai uma tata, vai uma madrinha, vai um padrinho. O que me chama muito a atenção aqui, gente, na região, tá? Eu sei porque eu tenho duas realidades muito diferentes, assim. Eu me criei numa região que é no Pará, e a realidade do interior do Pará para a realidade do interior do Rio Grande do Sul, a nível de saúde, uma realidade muito diferente. Por que eu digo isso? Por muitos anos eu atendi um município aqui da região, né, em 2 municípios da região, e hoje a minha clínica ela segue ainda prestando esse serviço, mas é uma outra profissional que vai até esses lugares. E o que eu vejo é que a saúde desses municípios, quando a família não consegue levar a criança para a intervenção, ela busca no interior, se for necessário. Exato. Eles vão atrás para levar a criança, mas a criança não perde a terapia, né? Então, às vezes, o pai e a mãe não conseguem estar presente, mas está uma professora, né, esperando com a criança, mas está uma avó que também se dedica muito a esse desenvolvimento, e também tem agentes ali públicos que se envolvem no processo. Eu acho isso uma ação muito bonita, porque aí sim é lutar para que essas crianças se desenvolvam, para que essas crianças evoluam. Bom, Juliane, a respeito, o doutor falou uma frase que me chamou a atenção sobre ele compreende que não é possível e não dá para cobrar que os pais estejam 100% presentes nesse acompanhamento, né? Mas eu acho que o tempo que eles têm que ser 100% presente naquele tempo que resta, para que eles possam valorizar esse momento. É só esse momento que eu tenho no final do dia ou na hora do almoço, que seja 100% de entrega para aquele instante. Porque, inclusive, quantas cenas a gente vê, às vezes, num restaurante. Por exemplo, a família reunida, e talvez esse é o momento do 100% deles. E ali estão 3 ou 4, o casal e os filhos, os 4 na mesa, com aquela oportunidade da conexão, mas eles estão conectados, e o telefone na tela, os 4, e não tem um diálogo ali, não tem aquele momento para dar para si e para os seus, né? Este 100% tem que ser nessas horas, no momento que tem, é isso? É que educar é uma das funções mais difíceis, né? Educar é civilizar, né? É transformar um ser humano. Então, o exercício da parentalidade na função de educar, ele é extremamente exigente. E isso não tem a ver com quantidade de horas que você dedica a um filho, mas e sim o quanto você faz investimentos emocionais em relação àquele filho. Então, é a tarefa da escola e dos profissionais chamar esse pai para a realidade. E tenho certeza que hoje, cada vez mais, nessa rede de apoio, os pais são convocados a reconhecer, perceber exatamente a sua inoperância. Muitas vezes a inexistência desse tempo de qualidade. E a gente pode ajudar nesse sentido. Os diferentes profissionais e até mesmo a educação pode estar ali para ajudar aquela família, porque isso não é falta de amor. Isso não é a ausência de um sentimento em relação àquele filho. Muitas vezes é o próprio processo acelerado do tempo, da lógica do trabalho interminável, das redes em excesso. Na verdade, nós temos vários elementos que entram como estressores ali dessa relação. Mas entender que o que você deixa de investir simbolicamente, emocionalmente com aquela criança, com aquele adolescente, você acarreta perdas. E elas podem ser irreversíveis. Porque a gente não tem dimensão do que essa falta naquele tempo vai repercutir lá adiante. Então, o que a gente pode fazer é orientar,
é mostrar o quanto isso tem consequências, inclusive no processo de desenvolvimento, né? Porque a falta, a ausência dessa posição desses pais num período decisivo da infância pode, inclusive, produzir defasagens de desenvolvimento. Por quê? Porque um pai que não tem disponibilidade para estar com o filho, mas tem para um celular, ele pode deixar esse filho muitas horas numa tela que é extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento. Então, nós temos vários elementos para pensar ali. Então, não é tempo de quantidade, é investimento. Bom, você vai perceber, como coordenadora e também professora, né, no curso de psicologia, esses profissionais que vão se inserir no mercado em breve e a cada período estão se inserindo, eles estão cada vez com mais trabalho. E uma demanda cada vez enorme, né? E muitos desses, você chama de paciente também, ou quem vai no psicólogo? É paciente, Então, eu não sabia se era o cliente ou o paciente. Depende da área, do processo da psicologia. Mas então, essa pessoa, muitas, é ali que vai desembocar o resultado dessa ação ou não ação, né? Nas relações. Sim. Daí, então, é bem complicado, né? Mas Sandra, o que acontece? Se a gente olhar para um passado bem recente, olha eu falando em passado recente de novo, né? Mas escapou, né? Mas é que até dias atrás veio a modernidade presente na sala de aula, que foi a partir da pandemia, as conexões. E como foi importante, eu vi educandários quando tiveram que ir para casa, eles estarem bem estruturados, e os alunos também, que conseguiram fazer a conexão. Outras, nas escolas públicas, tendo a dificuldade, o aluno sofrendo nessa questão, porque não tinha nem celular e nem uma boa internet, e daí tinha esse problema. Mas esse celular, daqui a pouquinho, surge, e daí quando começa a voltar ao normal, digamos assim, surge um outro problema, que as escolas tiveram que voltar atrás, com toda a tecnologia presente em sala de aula, com livros didáticos digitais, e eu vi isso acontecendo em Santa Rosa, de uma opção em que tiveram que deixar de lado por causa do tempo de conexão. Exatamente. E como é que vocês viram, você na área que está há tanto tempo, esse cenário acontecendo aí e esse olhar, inclusive com regras, com leis sendo estabelecidas, né? Como é que foi esse processo? Bom, se a gente voltar um pouquinho, lá na pandemia, os recursos tecnológicos nos ajudaram muito. Né? E foi uma estratégia excelente utilizada naquele período para que então o professor, né, o conhecimento chegasse aos alunos da forma tecnológica, vamos dizer assim. Só que também trouxe uma problemática muito grande tudo isso, né? Que é um pouco do vício, da dependência das telas e de tudo que eles têm acesso hoje, né, em relação principalmente ao uso do celular. E o que mais preocupa a gente em termos de formação são as questões do vício pelo jogo, né, e o envolvimento do ponto de vista comportamental. Então, isso aumentou muito. Até o surgimento da lei que proíbe, né, realmente o celular em sala de aula, e na minha opinião, eu sou favorável, eu acho que na escola, né, acho que tem que proibir mesmo, porque nós podemos usar na escola outras ferramentas, tá, que também são inovadoras, né, metodologias e que vai agregar muito ao conhecimento dos nossos alunos. O que falta hoje, não só aos alunos, eu acho que isso de todo mundo, adulto também, profissionais, enfim, é uma educação digital. É eu saber, por exemplo, que eu estou participando de um congresso com um termo, né, uma referência aí, e não tem que estar conectada no celular acompanhando minhas redes sociais nesse momento. É eu saber que estou participando de uma reunião, que eu tenho que estar ativa nessa reunião e que eu não preciso estar aqui usando o celular naquele momento. Então, é uma disciplina. E que eu estou assistindo a um show do meu ídolo e que paguei caro para estar ali. E fico mais filmando do que assistindo. Que eu tire os olhos da tela e olhe pro palco. É lá que está o show. Exatamente. Gente, eu sou assim, uma pessoa extremamente favorável às tecnologias. E hoje, na minha escola, eu tenho um clube de robótica e trabalho assim, muito a questão de tecnologia. Porém, a educação tecnológica de quando usar, como usar e o que está trazendo, né, de prejuízos aos nossos jovens, adolescentes, realmente isso é assustador.
E eu li um artigo recentemente que falava assim, ó, os adultos acadêmicos que estão utilizando a inteligência artificial para os seus trabalhos de rotina, né, de faculdade, enfim, o cérebro está se acomodando. Tá? Que é aquilo que a gente falava um pouquinho antes do processo, né? Do caminho da aprendizagem. Da mesma forma, numa outra situação, todo mundo quando se aposenta, pensa, não, eu quero descansar, eu quero relaxar, não quero me envolver em nada, enfim. Então, o cérebro ele também vai encolhendo em relação né, os neurônios, os neurônios que ficam ativando, vai relaxando, exatamente, em relação à aprendizagem. Aí, muitos casos de demência, de depressão. Então, hoje, nós temos, né, esse controle fantástico do corpo humano, que é o cérebro, mas ele precisa ser motivado, ser instigado, com uma leitura, com assistir alguma coisa interessante, um jogo, né, que foca a atenção, enfim. Então, usar isso a nosso favor, não utilizar hoje a tecnologia, o celular em especial, né, que daí é TikTok, o Discovery, que hoje, né, o Discord, que hoje está com uma problemática enorme em relação às crianças, né, a violência sexual, o assédio. Presente, exatamente, e que os pais não sabem. Tá? O risco maior é esse, os pais não sabem. E o filho está tendo acesso, está fazendo às escondidas, os pais não sabem, isso é fato, tá? E a gente acha assim, ó, onde é que está o filho? Na tela, tá seguro, calmo. Tá ali no quarto, tá em casa, melhor tá ali do que tá na rua. E não é mais esse conceito. Não é. Não é. Estando no quarto, com acesso ao computador e com acesso ao celular, o seu filho não está seguro. Essa questão Luiz, essa questão das mudanças, né? Não sei se você, quando criança lá no Pará era assim, mas aqui eu lembro da infância de que a frase era essa, né? O pai e a mãe saíam pra rua, pro portão, para chamar os filhos, que já estava na hora, tá escurecendo, está na hora de entrar para casa. Brincar na rua. Tá na hora de sair, brincar, vem para casa. Uhum. Daí houve uma inversão, né? Hoje os pais precisam olhar para o filho no quarto e dizer, vai pra rua, vai brincar na rua. Essa inversão, foi assim a tua infância lá? Era a minha maneira? Infância foi. Eu cresci muito tempo indo pra fora, com os meus primos, brincando. Na verdade, nem se tinha acesso ao celular. O meu primeiro celular eu ganhei quando eu fui fazer faculdade. Eu já tinha 17 anos, foi quando eu comecei em si a ter acesso ao meio digital, né? Quando eu me mudei de cidade para estudar, por uma questão mais de comunicação. Esse era o objetivo, era eu me comunicar com meu pai que estava em outro lugar. Mas a gente verifica, a gente atende muitos casos, assim, principalmente de crianças que são expostas de uma forma muito precoce a telas, né? E hoje já é comprovado cientificamente, através de muitas pesquisas publicadas, sobre o quanto é prejudicial, o quanto isso interfere no desenvolvimento saudável de um pequeno, né? Quando a gente expõe esse pequeno de uma forma muito precoce. Com 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 0 telas. E hoje é muito comum quando a gente sai, por exemplo, para um restaurante, faz um passeio numa praça, a gente vê a criança, até na praça, que é um lugar onde ela deveria estar correndo, deveria estar brincando, com o celular. Né? Então, olha o tanto de estímulo que essa criança está perdendo. Estímulo sensorial, estímulo de movimento, estímulo motor, né? Estímulo social, a possibilidade de estabelecer uma comunicação com outras crianças. Então, é uma realidade que precisa sim mudar. Mas não só mudar para a criança, mudar também a quem participa da vida dela de uma forma ativa. Porque de nada adianta eu tirar do meu filho o celular e eu ficar com o celular enquanto o meu filho está na minha frente, né? Aí não tem sentido. Não tem como você sem dar o exemplo, né? Exato. É bom, pra gente encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta, já que a Sandra já deu um toquezinho a respeito da inteligência artificial. Eventos como esse, seminário que vai debater a educação, esse assunto tem que estar na pauta também, não? Falar de inteligência artificial e na formação tanto dos professores quanto dos estudantes, a inteligência artificial nos dias atuais tem que ser pauta. É imprescindível, é necessário. Tá? O que nós temos que ter assim muito
presente, educadores, estudantes, acadêmicos, profissionais, enfim, é de que ela é um recurso que vem agregar a todo um conhecimento prévio que nós temos, a uma prática que a gente já vem desenvolvendo, que já existe. Então, ela é um recurso. A gente não pode ficar dependente de uma inteligência artificial. Como eu falei há pouco, ela prejudica o nosso desenvolvimento, né, de aprendizagem, assim como também nos limita em muitas coisas, acomoda, né, do ponto de vista profissional e também de desenvolvimento humano. Então, ela é um recurso, sim, é imprescindível, não tem mais como a gente ficar sem, isso, né, tá comprovado, mas é assim, é um uso consciente, responsável, para utilizá-la assim como uma ferramenta e que venha somar com toda essa experiência de vida, de trabalho que nós temos enquanto profissionais em diferentes áreas, né? Isso aí, isso tem que estar bem presente e se falar muito sobre isso, até para que se dê a orientação, né? Desse excesso também e da forma que está sendo usado, né? Bom, queria agradecer vocês, foi um prazer receber a Juliana, sabe, tá em casa, né? Aqui junto à FEMA, e o Luiz, o tio Luiz, né? Então já vamos te chamar mais uma vez para conversar aqui. Com certeza, vai ser um prazer. No painel FEMA, na manhã de sábado, falar sobre saúde, falar sobre a forma de atenção dada às crianças, da maneira do teu formato, que já chama a atenção da sociedade pela maneira... E, aliás, que bom que está acontecendo. E a culpa é de vocês, professores na sala de aula, que está vindo profissionais. Esses dias eu disse para um médico que aqui estava... que jovem e que legal que estão vindo assim, e não é para comparar e dizer que eu não estou dizendo que não era assim, mas de certa forma estou afirmando isso, mas estão vindo mais humanos, mais humanizados no atendimento, e isso é tão legal, porque... Necessário, né? É necessário, porque o adulto que está ali com a criança ou com o seu problema, ele precisa ser bem tratado, ser bem acolhido, e vocês estão fazendo isso. Então, parabéns, jovem e oferecendo e se doando dessa forma assim, oferecendo seu serviço, parabéns. Muito obrigado. E Sandra, boa caminhada para ti. E fico à disposição, mesmo de longe aí, né? Usando os recursos da tecnologia, fico à disposição da FEMA. E a Sandra veio para já voltar ou tem família aqui? Porque a Sandra é de Santa Rosa. Sou daqui, muito orgulho e amo essa terra, e comentando com os colegas, eu acho, nossa, Santa Rosa evoluiu muito, assim, com muitas oportunidades, né? Depois de tanto tempo fora, realmente uma cidade que cresceu muito, então os santarrosenses estão de parabéns. E retorno amanhã a Foz do Iguaçu, mas sempre à disposição das escolas, das comunidades, secretarias de educação, porque agora eu estou numa nova caminhada de palestrante mesmo, né? Com toda essa experiência aí em escola, partir para uma nova... E você caminhada. Não ficou para ver que nós estamos agora retendo talentos em Santa Rosa. Você teve que ir para a gente dizer assim, não dá para perder profissionais de qualificação como a Sandra, que tem uma história tão bonita na educação em Santa Rosa. Em Santa Rosa, começou tudo aqui. Que legal. E falando ali de... eu já vi falar, mas daí agora é isso que tem aqui, uma testemunha ocular que conviveu assim com séries como é que é o termo mesmo? Multisseriadas, exatamente. Né? Escola de interior. Nem sei se tem ainda, né, Juliana? Aqui tem algumas, A gente dá, mas pensa... Tem, Juliana, Tem. Ali tem o menino de 6, de 7, de 8, 9, 10 anos na mesma sala. Isso. E a professora está ensinando para o primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Exatamente. Rapaz, isso aí é loucura, né? Mas é uma experiência muito linda. Isso aí. Bom, um grande abraço para vocês, então. Obrigado. E nós vamos deixando um abraço especial a você que está acompanhando a programação aqui da FEMA FM. E a programação segue por aqui.